necessário consultar os guias, nem fazer despacho de noite e de dia, nem bater zabumba para Satanás. Não é preciso carregar o boneco gordinho para trazer sorte e abrir o caminho. Já tem Jesus Cristo na vida e no lar. Não é preciso romaria pra Jesus da Lapa, pra Jesus de praga. Já chega de praga, saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da sida, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Romaria pra Jesus da Lapa, pra Jesus de praga. Já chega de praga, saíste do Egito pra não mais voltar. Agora não é mais preciso ir atrás da sida, porque ela é cega, é surda e sem vida, e está sempre presa no seu altar. Ao lado da loja A Boneca. Acompanhe outras ofertas pelo nosso Instagram, @óticas_Carol_Macota. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que você ouça a palavra desta profecia. A Bíblia diz que toda a profecia foi divinamente inspirada por Deus, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Primeiramente, Jesus veio à terra. Jesus veio, desceu do céu, ensinou a palavra da vida eterna, chamou 12 apóstolos, ensinou o caminho da vida, que era Ele próprio. As palavras que Ele pregou Ele mesmo. E a Bíblia diz que Jesus veio e ensinou, sofreu, foi quase esfolado vivo, foi levado à cruz do Calvário, foi morto, depois ressuscitou, depois subiu ao céu e está no trono de glória, vivo, com os olhos como chama de fogo, olhando para a terra. A Bíblia diz que ficaram os 12 apóstolos, os 12 discípulos, que foram divinamente cheios do Espírito Santo de Deus, e recebeu aquele que Jesus ia mandar vir para a terra, o Espírito Santo. Então, do livro de Atos Apóstolos até Apocalipse foi a revelação do Espírito Santo de Deus, e de Mateus até João é o Evangelho de Jesus Cristo. As palavras que o Mestre falou quando ainda aqui estava na terra. E depois ele continuou falando através dos apóstolos, através dos seus discípulos, ensinando aos homens o que ele falou que ia ter que ter continuidade. Jesus, ele falou aos discípulos: eu não vou falar tudo a vocês agora, eu não vou revelar tudo a vocês agora, porque senão vocês não vão aguentar. Mas eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele vai falar a vocês, Ele vai ensinar a vocês. Então, os ensinamentos dos apóstolos foi divinamente ensinado por Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é Ele que é o professor, é Ele que é o mestre, Ele que é o Senhor que ensina o caminho da verdade. Porque Ele mesmo próprio disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus, Ele veio, como diz as Escrituras, Ele veio desfazer com toda a obra do diabo e revelar toda a verdade ao povo, revelando isto, que Ele, sendo a verdade,
Fora dele não existe verdade. Fora de Jesus, o que existe é mentira e enganos, e doutrinas e ensinamento de demônios. Por isso que o Senhor Jesus desceu do céu. A Bíblia diz que ele veio para esmiuçar, para quebrar, para destruir com toda a obra do diabo e trazer à tona toda a verdade. Jesus, ele veio desfazer com toda a mentira do diabo e revelar toda a verdade. O Senhor Jesus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo desce ao abismo, ao lago de fogo e enxofre por falta de conhecimento. Jesus disse: o povo vai para o inferno porque não querem conhecer a Bíblia, porque não querem conhecer a verdade de Deus. Como você vai conhecer a verdade se você não lê a Bíblia, se você não conhece Jesus, se você não conhece a palavra da verdade, a palavra da vida eterna? Como vocês podem conhecer a verdade se vocês desprezam as Escrituras? Jesus falou em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse que é necessário nós conhecer a verdade, para que os aguilhões da morte, os cadeados e as correntes do Satanás venham cair por terra, porque só através da palavra esta daquele que venceu a morte na cruz do Calvário, palavra esta daquele que deixou o seu trono de glória e desceu para a terra, palavra esta daquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia e disse: me dar todo o poder nos céus e na terra. Sabe que é este? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então você tem que conhecer essa palavra. Essa palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Esta palavra, ela destrói com toda a obra do diabo. Esta palavra destrói com toda a opressão, com toda a agir e operar de Satanás. Por esta palavra, Satanás ele foge para o 7 caminhos. Por esta palavra, ele vai para os quintos dos infernos, porque Jesus tem poder sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus disse, quando ele ressuscitou dos mortos, ele chegou até os discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ao Senhor Jesus foi dado todo o poder e autoridade, com poder sobre todas as coisas, porque a Bíblia diz também no livro de Filipenses capítulo 2 versículo 8, que foi porque Jesus foi fiel até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, foi dado a ele o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que somente Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Deus tinha que exaltar Jesus, não que ele não fosse exaltado, mas que desse o domínio de todas as coisas, sejam celestiais, sejam físicas ou terrenas. Então, ao Senhor Jesus Cristo, Deus o exaltou sobre excelência, sobre juiz dos vivos e dos mortos. Deus exaltou Jesus Cristo como juiz dos vivos e dos mortos, como diz o livro de João, Atos dos Apóstolos capítulo 10. Como diz as Escrituras, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, e também para aqueles que não creem, porque por uns não creem, o Evangelho não vai perder o seu poder. Jesus, as suas palavras não perderão a sua força, porque Jesus, ele vela para cumprir a sua palavra, e estas palavras estão vivas. Estas palavras ainda têm poder e autoridade para salvar, e estas palavras ainda têm poder e autoridade para libertar. Você é fotógrafo profissional.
Eu vi a foto de Rosimeira, que é minha filha, né? Mas todo mundo que faz a foto... Olha a ótica Margosa aqui, meu amigo. Como eu já disse, as palavras do Evangelho, ela não vai perder o seu poder, a sua força, a sua autoridade, simplesmente porque uns não crerem. Estas palavras é tão forte e tão digna de toda aceitação, que o próprio Jesus Cristo disse que estas palavras hão de condenar os homens. Estas palavras servirão de juízo para todos aqueles que rejeitam. Jesus disse: eu a ninguém condeno, mas as palavras que eu vos estou falando, essa há de condenar o homem. Estas palavras é tão poderosas, é tão salvadora, que o Senhor Jesus Cristo disse, João 8,51, Jesus disse: aquele que guardar a minha palavra nunca verá a morte. Aquele que guardar a minha palavra nunca irá para o inferno, disse o Senhor Jesus Cristo. Estas palavras que hoje, neste tempo, é rejeitada por a nação, não só brasileira, mas por todas as nações. Esta é a única palavra de vida eterna, porque Pedro disse ao Senhor Jesus, João 6,68, Pedro disse: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então estas palavras é a única palavra que salva, é a única palavra que liberta. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Gálatas capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que qualquer doutrina, ou qualquer ensinamento, ou qualquer religião que não está escrito no Evangelho de Jesus, é maldição. Aproveitar as ofertas aí, que continua aí, as ofertas do Black, das outras web, continua aí, mas o sabadão, eu queria aí, a Black aí, mais um dia aí. A importância da palavra. A importância da palavra de Deus. Estas palavras desceu do céu. Lembra no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando Deus manda Moisés subir até o Monte Sinai, e ali ele recebeu os mandamentos de Deus, e que o próprio Deus escreveu com o seu dedo os 10 mandamentos. Assim não foi diferente no Novo Testamento, mas foi muito mais intenso. O Criador, o dono da palavra, desceu. O dono da palavra, o Deus invisível, desceu na terra e habitou dentro de um corpo de carne para ensinar a palavra de Deus, para ensinar a sua própria palavra. Jesus foi enviado por Deus para trazer a palavra do céu para a salvação dos pecadores. Então esta palavra, essa palavra que foi pregada por Jesus e pelos apóstolos, estas palavras, Jesus desceu para pregar ela. Como alguém pode dizer que crê em Deus e não crê no Senhor Jesus? Não crê na palavra dele? Se perguntar para as pessoas, todo mundo quer dizer que crê em Deus. Tiago 2,19 diz: crê tu em Deus, faz bem. Os demônios creem que estremecem. Então o crer não vai salvar ninguém. Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, isso não vai salvar ninguém. Diz a Bíblia que nós seremos salvos se nós obedecermos a Jesus, se nós andarmos na sua palavra, se nós sermos participantes e praticantes da sua palavra. João 8,31, Jesus disse
Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então a sua fé, eu tenho fé em Deus, irmão. Eu também sou de Deus. 2 João 1,9. A Bíblia diz que só é de Deus quem obedece a Jesus. A Bíblia diz que só é de Deus quem anda no Evangelho de Jesus, quem obedece a palavra. Pelo contrário, sou filho do diabo. E não tem outra conversa não. A Bíblia diz no 1 João 3,10: nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus, diz a palavra do Senhor. As pessoas têm uma ideia na sua cabeça. De seguir o seu próprio coração. Maldito homem que seguiu o seu próprio coração. Aquele que segue o seu coração já está no inferno. Sabe por quê? Jeremias 17:8. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Você que diz, eu sigo meu coração, o meu coração manda seguir fulana, o meu coração manda crer em Bertano. Você vai para o inferno, você crê no seu coração. Maldito homem que seguiu o desejo do seu coração. Mas bendito é aquele que anda na palavra de Jesus Cristo. Porque a palavra de Jesus é salvação e vida eterna. Você vê que a palavra de Jesus, ela confronta a gente. Ela vai de encontro ao nosso pecado. A palavra de Jesus nos reprova em toda a nossa maneira de viver, se nós quisermos viver conforme diz nosso coração. Mas quer ver um homem ou uma mulher ser aprovada por Deus? Quer ver um homem ou uma mulher ser aprovada por Deus? Sabe como é que o homem ou a mulher vai ser aprovada por Deus? Diz a Bíblia, se ele ou ela obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. O próprio Deus disse que ele vai se vingar daqueles que não querem ter conhecimento de Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sofrerá penalidade máxima, longe de Deus e da glória do seu poder, lançado na perdição. A perdição, segundo a Bíblia, é o inferno. A Bíblia diz que Deus vai jogar no inferno aqueles que não obedecem Jesus Cristo, aqueles que não obedecem o seu Evangelho. Está escrito na Bíblia. Ô irmão, e o que é que eu faço para eu ter Deus? Para Deus ser comigo? 2 João 1,9 diz que aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. Mas aquele que perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Filho como o Pai. Quer ter Deus na tua vida, diz a Bíblia? Temos que obedecer Jesus. Temos que obedecer Jesus Cristo. A Bíblia diz que para o homem ter Deus, para a mulher ter Deus na vida, tem que se converter, tem que abandonar os seus pecados. O Evangelho que eu prego não é segundo falou. Olha o seu irmão.
O evangelho que eu prego não é o evangelho segundo disse Charles Russell. O evangelho que eu prego não é o evangelho segundo Allan Kardec. O evangelho que eu prego não é o que Papa Francisco prega. O evangelho que eu prego não é o que nenhum desses daí prega. O evangelho que eu prego é o que Jesus pregou, o que está escrito nas Escrituras. Ainda não sabe o que fazer no fim de semana? O Vale Shopping espera a sua visita com muitas opções de lazer, entretenimento, novidades e comida de qualidade na praça de alimentação e quiosque. E tem mais. Som ao vivo com Ronaldo Mendes neste sábado, 26 de novembro, e Carlos Augusto. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. O Senhor Jesus disse mais: examinai as Escrituras, porque nela tem a vida eterna. Examinai as Escrituras, Jesus disse, porque a vida eterna está nas Escrituras, está na palavra de Jesus. Mas o que é que diz nas Escrituras, irmãos? Como eu posso saber quem é a vida eterna? Leia a tua Bíblia, João 17:3. João, o Evangelho 17:3 diz assim: a vida eterna é esta, que creia em ti só, por Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Baixaram ainda mais a Marcos. Isso mesmo, os preços baixaram ainda mais. Perca tempo não, vem correndo, vem aí pra maior da Bahia. Vem correndo, vem para as lojas Guaibi. Gente, olha só, os preços baixaram mais ainda nas lojas Guaibi. Vocês vão encontrar aí Smart TV de 32 polegadas. Ela estava custando ontem R$1.499,90. Baixou. Muitos preferem acreditar no que diz a sua liderança, no que diz o seu líder religioso. Muitos preferem acreditar neles. Se tiver um líder religioso, se alguém tiver um líder religioso e dizer assim: você crê na palavra de Jesus? Se Jesus falar algo e o líder religioso dessa pessoa disser: não é assim, é de tal jeito, as pessoas preferem acreditar nos seus líderes religiosos do que no Senhor Jesus. Essa é uma realidade. Trocam a mentira, trocam a verdade pela mentira. Fala pro meu irmão. Meu irmão. Amém. Eu quero saber como é que vai se salvar. Se a Bíblia diz que só quem salva é Jesus, que só quem salva é a palavra de Jesus. O único que tem palavra de vida eterna é Jesus. Cartão de memória, películas e capa para qualquer tipo de smartphone. Você encontra aqui na Mega Celular. Black Friday é no Magazine Luiza. Hoje aqui em promoção. Muitos ficam frustrados. Muitos se frustram. Por que se frustram? Porque se lesse a Bíblia, ninguém ia se frustrar. Ninguém ia se escandalizar pelas coisas que estão acontecendo. A Bíblia dizer que maldito o homem que confia no outro homem. Essa palavra não está falando que eu devo estar desconfiando em qualquer um, que eu devo estar desconfiando do meu irmão em Cristo, ou de uma pessoa que é meu amigo. Não está falando disso. Essa palavra, maldito homem que confia no homem. Jesus quis dizer na sua palavra
os homens são todos mentirosos. A Bíblia diz: sede, pois, todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas olha o mistério. Quando Jesus quis dizer maldito o homem que confia no homem, ele quis dizer sobre as religiões, sobre os falsos líderes religiosos, sobre essa terra que ia surgir muitos falsos profetas, que ia surgir líderes religiosos de tudo que é jeito. Aí a Bíblia dizer que maldito é quem confia em qualquer um deles, seja ele quem for. Eu estou aqui pregando a palavra. Eu estou aqui citando as escrituras. Você de maneira nenhuma pode dizer: você é um mentiroso. Mas se eu viesse aqui sem a Bíblia e viesse falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu acho certo, o que eu acho errado, você podia dizer na minha cara: você é um mentiroso, você é um enganador. Mas se eu vim aqui citar as escrituras, falar o evangelho de Jesus, em mim está a verdade. Mas se eu falo o que eu acho, o que eu penso, se eu visse aqui citar qualquer religião, qualquer ensinamento dos homens, eu estaria aqui citando doutrina de demônios. Se eu viesse aqui falar qualquer coisa que não está na Bíblia, eu seria um filho do diabo, um falso profeta. É necessário você ler a Bíblia para você saber quem é da verdade e quem é da mentira. Jesus disse: pela árvore vocês vão conhecer os frutos. Não pode a árvore má dar frutos bons, e nem a árvore boa dar frutos maus. Pelos frutos vocês vão conhecer quem é e quem não é. Sabe por que tem muita gente seguindo doutrinas e ensinamentos de demônios? Sabe por que tem muita gente nas suas religiões achando que está agradando a Deus, achando que vai ser salvo? Porque não quer acreditar na Bíblia, prefere acreditar nos mentirosos do que no Senhor Jesus. Por isso que tem gente passeando, por isso que tem gente acreditando ser salvo, seguindo qualquer ensinamento ou religião ou doutrina. Fique sabendo de uma coisa: a Bíblia diz que só existe uma doutrina. Gálatas 1:8. Só existe uma doutrina. E esta doutrina, falou o apóstolo Paulo, que é a doutrina de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus. Como também só existe uma só fé, diz a Bíblia. Só existe uma fé, diz a Bíblia. Porque tem várias fés no mundo, porque tem crença de tudo que é jeito. É de Deus. Se a Bíblia diz que só existe uma fé, Efésios capítulo 4, e esta fé, a Bíblia diz que é Jesus. Se você crê em outro alguém, ou em outra pessoa, isso é fé. Isso é doutrina de demônios. A Bíblia diz que só existe uma fé, só existe uma doutrina, só existe um só Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. 1
1 João capítulo 1, versículo 3. Só existe um só Senhor. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5 diz: ainda que tem muitos nessa terra que se chamam deuses, que se chamam senhores, muitos deuses e muitos senhores. Muitos deuses e muitos senhores. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Mas para nós, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo falou, para nós só existe um Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Porque é tão difícil crer nas Escrituras? Porque é tão difícil crer que Jesus é o Senhor? Porque é tão difícil crer que Deus colocou Jesus Cristo sob domínio e sob juízo de todas as coisas? Por que você não quer aceitar? Você é inimigo de Deus? Você é inimigo de Jesus? Que não quer aceitar o que Deus falou que Ele é? Ei, por quê? A Bíblia diz que aquele que não aceitou Jesus e nem o seu sacrifício é inimigo de Deus. Sabe onde é que está escrito? Romanos capítulo 10, versículo 5. Você se constituiu a si mesmo inimigo de Deus, inimigo da justiça. Não tem outra explicação não. Ou as pessoas odeiam Jesus como Jesus falou. Jesus falou em João capítulo 17: o mundo me odeia, o povo odeia as minhas palavras, disse o Senhor Jesus. Leia a Bíblia, João capítulo 17. Então fique sabendo uma coisa: o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ele pensava estar do lado de Deus, mas estava combatendo contra Deus. Alô, família Casa Jardim, material de construção, aquele abraço. Ele pensava estar ajudando Deus, ele pensava estar fazendo um trabalho para Deus, mas ele estava perseguindo o próprio Deus. Deus vai fazer acontecer. Inimigo de Jesus. Ali estão os inimigos de Jesus ali, ó. Os testemunhas de Jeová são inimigos de Jesus, inimigo do evangelho que Jesus pregou, inimigo da doutrina que Jesus ensinou. Ensinam totalmente contrário
ao Evangelho de Jesus Cristo. Não acredite neles. Eles são filhos do diabo. Trabalham para Satanás. Eles fazem de conta que não está falando nem com eles. Pois é, vocês vão pagar. Vocês vão pagar pelas almas que vocês estão enganando com a sua doutrina de demônio. Isso não é palavra de Deus. Palavra de Deus foi o que Jesus pregou. Foi o que Jesus ensinou. Ele diz que não existe inferno. Os testemunhos de Jeová dizem que não existe inferno. Quer ver que existe? Mateus capítulo 25. O próprio Jesus falando que existe inferno. E ele diz que não existe inferno. Eu quero saber quem é verdadeiro. Se é Jesus que é você. Sou mentiroso. Mateus 25. Mateus 25, 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que está preparado desde a fundação do mundo. No versículo 41. Então dirá o rei, os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Existe inferno ou não existe? Jesus vai jogar no inferno ou não vai? A Bíblia diz que Jesus vai dizer para os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O fogo eterno é o inferno, se você não sabe. Sabe onde é que diz mais? Mateus capítulo 3, versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo, e queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Ei, testemunho de Jeová, existe inferno ou não existe? Jesus vai jogar no inferno ou não vai? Jesus é mentiroso? Jesus mente? Jesus mente? Jesus é Senhor ou não é? Ele é a imagem do Deus invisível ou não é? Ele é o que ele falou em João 11, 25, que ele é a ressurreição e a vida, ou não é? Quem é Jesus para vocês? É um profeta, que nem vocês vão dizer lá na minha casa, que ele é só um profeta. Jesus é o próprio Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E eu desafio vocês, ou seu ancião, ou qualquer um de vocês, para vir debater a Bíblia comigo, disputar aqui, para saber quem está falando a verdade e quem não está. Para que o povo saiba quem é Deus mesmo, quem é de Deus e quem não é. Ah, irmão, não pode disputar a Bíblia. O apóstolo Paulo disputava. O apóstolo Paulo disputava as escrituras para ganhar as almas. O povo falava uma coisa, o apóstolo Paulo falava outra.
Cadê o covarde? Cadê a sua verdade? Mostre sua verdade. Cadê o sabe tudo da Bíblia? Vem pra cá. Tem um microfone aqui. Vem desfazer o que eu falei nas escrituras. Uma coisa é certa, eu te digo nesta manhã. Se vocês morrerem seguindo a Charles Taylor Russell, você sabe quem é Charles Taylor Russell? É o pai, o fundador dos Testemunhos de Jeová. Foi um mentiroso que disse que traduziu a Bíblia, dizendo que entendia do grego. E ele, diante do tribunal, deram o alfabeto grego para ele ler. E ele não soube ler. E ele foi pego como mentiroso e foi preso. O pai dos Testemunhos de Jeová, Charles Taylor Russell. Esses livrinhos aí, vocês podem ler. Compara com a Bíblia, para você ver se tem alguma coisa de Deus. Onde estava saindo por 1.299,90, hoje está saindo por apenas 999,90. Eles distorcem a verdade de Deus. 999,90 nas rotas Guaimê. Tem mais, tem muito mais. Lavadora Colomax 12 quilos. Ontem ela estava custando 2.299. Agora tem um tal de intolerância religiosa, né? Olha como eu estou com a perna tremendo, de medo. Se quiser processar, pode processar. Você meter na justiça, não está me dizendo nada. Agora a verdade, o povo tem que saber. Ele diz que não pode doar sangue. A Bíblia diz que sangue é vida. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus disse que nós temos que dar nossa vida pelos nossos irmãos. Então, a Bíblia manda doar sangue. E ele disse que não pode doar sangue. Só fala mentira. É que nem o pai dele, Satanás, o pai da mentira. Só fala mentira. O grande que mais cresce, Quero Bahia, confere a melhor Black Friday da cidade. Esse eletrodoméstico você encontra aqui. Tem um povo que não para. Só anda enganando, só anda mentindo. Na casa do povo, em ruas, enganando com as suas mentiras. A Praça dos Correios, encontre móveis e eletrodomésticos. O melhor atendimento da praça é aqui na Grande. Jesus vai dizer na tua cara. Você que só crê em Jeová, a conversa é só Jeová, só Jeová, só Jeová. Jesus vai dizer na tua cara, como diz a Bíblia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É o que vocês vão escutar. Black Friday da cidade, você encontra aqui na rede Quero Bahia, móveis e eletrodomésticos. Quero Bahia, toda loja em até 10 vezes. Cartão sem juros. Faça já o seu carnê e divide até 24 vezes. O Vale Shopping espera sua visita com muitas opções de lazer, entretenimento, novidades, comida de qualidade na praça de alimentação e quiosque. E tem mais. Ele diz que serve a Deus, né? E gosta de beber uma cerveja, pode uma cachaçinha. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a seguir. A Bíblia diz que os bêbados não entram no reino de Deus. Vai entrar no reino de Deus? Ei, Testemunho de Jeová, vai entrar no reino de Deus bebendo, enchendo a cara de cachaça. 1 João, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a seguir. Os bêbados não entram no reino de Deus. Meus bêbados não entram no reino de Deus. João, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Os bêbados não entram. Nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os mentirosos. Não é coisa de americano, mas aqui em nossa cidade. Ô, Lucas, cadê minha foto, Lucas? Tira.
Daí, ó, Magazine Luiza, aqui e muito mais oferta do Comercial Chico Rico. Lá você vai encontrar ofertas imbatíveis, meu amigo. Lá tanque da Forte Neve, como diz as Escrituras, assim como disse o Senhor Jesus na sua palavra, material de construção, através do apóstolo João, lá no Comercial Chico. Apocalipse, capítulo 20, Você encontra muito mais ofertas. versículo 14 a seguir. 3 pares de sapato da E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E qualquer que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Existe inferno ou não? Vou ler de novo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Existe inferno ou não? O inferno não é o fim ainda para quem morre sem Jesus, não. O fim de todas as coisas, a Bíblia diz que o próprio Deus vai pegar o inferno e vai jogar dentro do lago de fogo e enxofre, que é um lugar pior do que o inferno ainda. Venha desfazer do que eu estou falando. Então você que me ouve hoje, não escuta esses mentirosos. Escuta somente Jesus. Escuta somente a palavra que Jesus pregou. Porque Jesus, Ele é a salvação e a vida eterna. Lembre-se do que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Qualquer ensinamento, ou doutrina, ou religião, qualquer doutrina que não é essa que vocês já receberam, é maldição, é do diabo. E como a doutrina dos testemunhos de Jeová é do diabo, não é de Deus, como o catolicismo romano, como o espiritismo, como o banda que candomblé, tudo é farinha do mesmo saco, tudo coisa do diabo. Só Jesus tem a palavra e a doutrina de Deus. Satanás está rugindo como um leão faminto, se prepara para tragar. Quem não desperta e deixa de ficar alerta, não fechando a porta aberta, ele está a procurar. Mas para mim o seu rugir não tem efeito, pois eu guardo em meu peito a unção de Jeová. Tenho certeza que Satã está falido, pois ele já foi vencido. Pelo leão de Judá, estou debaixo do poder de Deus. Estou debaixo da unção de Jeová. Se o leão abrir a boca lá na cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Estou debaixo do poder de Deus. Estou debaixo da unção de Jeová. Se o leão abrir a boca lá na cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Disputa quem manter sua coroa nunca vai sofrer à toa. O Senhor vem ajudar. Nesse caminho o crente sobe, o crente desce. Mesmo quando ele padece, vencedor sempre será. E na
na batalha vai vencendo a todo instante, enfrentando até gigante com rugido de leão. A sua fé, por pequenina que pareça, vai acertar na cabeça. E o gigante vem assim, estou debaixo do poder de Deus. Estou debaixo da unção de Jeová. Se o leão abrir a boca lá da cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Estou debaixo do poder de Deus. Estou debaixo da unção de Jeová. Se o leão abrir a boca lá na cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar. Se o leão abrir a boca lá na cova, minha fé se renova e o anjo desce pra fechar.